Em Efésios capítulo 1, no verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da sua palavra lida nesse momento, Pai, agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor trará a nossos ouvidos. As revelações, a edificação, o mover do seu Espírito, Pai, em nosso meio é primordial nesse momento. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faça com que dele, Pai, nós possamos estar realmente sendo ligados, para que possamos verdadeiramente receber a unção dos céus e receber a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Me diminua, Pai, mas que o Senhor seja maior em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, se você puder glorificar o Senhor, glorifique o Senhor também. E nesse verso, ontem, quem não foi na vigília de ontem, perdeu, como o pastor já falou aqui, foi um momento muito especial que nós estamos proporcionando para as nossas vidas, quando nós chegamos mais perto de Deus. E quando nós oramos, não se iluda que a vida, você só consegue ter uma vida abundante quando nós temos a presença de Deus e Jesus Cristo junto a nós. Não tente se enganar com as coisas que você ouve. Eu falo com Deus, deixo Deus, faço oração com Deus. Isso aqui, você precisa escutar para estar. É a mesma coisa de você falar assim: eu amo meu pai, mas ele lá na China e eu aqui. É esse momento, quando nós precisamos do Senhor, nós fazemos todo tipo de sacrifício. Fazemos novena, fazemos campanha, vamos em seminário, fazemos tudo o que precisamos. Mas quando nós estamos numa vida um pouquinho mais folgada, um momento mais agradável, nós não lembramos como se deve do Senhor. E nesse momento é que no mundo espiritual, e como diz a palavra aqui, nos momentos celestiais que Ele nos abençoou, nos lugares celestiais, é que existe uma briga tamanha, e nós às vezes não estamos vendo. Em momento nenhum estamos vendo essa briga celestial dos espíritos brigando pela nossa vida. Porque cada um de nós aqui, nós somos pessoas de alvo para os espíritos. Porque o Espírito do nosso Deus Todo-Poderoso, os anjos, acampam ao nosso redor para livrar-nos de todas as maldades. Então, o momento que nós estamos dormindo, no momento que nós estamos acordados, no momento que nós estamos fazendo qualquer coisa, há pessoas brigando pela nossa vida. Há espíritos brigando pela nossa vida, ou melhor, há espíritos brigando para poder levar-nos no caminho de maldição, e há momentos que os anjos brigam para nos livrar da maldição. Existe no mundo celestial essa briga, porque nós somos a importância de Deus aqui na terra, nós somos a sua semelhança, e há no mundo espiritual uma guerra tremenda para poder desvirtuar a nossa vida ou abençoar a nossa vida. Então, quando nós oramos, nós dizemos assim ao mundo espiritual: eu quero ficar longe de você, do mundo maligno, eu quero ficar longe do mundo maligno. E nós nos chegamos mais perto de Deus e somos completos, porque
porque o Senhor nos completa no mundo espiritual. Agora, quando nós voltamos atrás e falamos, mas eu não quero a casa do meu pai, mas a casa do meu pai, eu lembro da casa do meu pai. E quando nós começamos a ter esse sentimento, e ontem até quando eu preguei na vigília, é justamente o que está escrito. Nós começamos a ter o nosso coração endurecido e não sabemos. E como eu falei lá, repito aqui. Às vezes as pessoas falam, tem o coração endurecido, a pessoa põe a mão no coração, bate no coração e pensa que vai fazer barulho. Não é isso que a palavra está dizendo, que o coração está endurecido. O coração está endurecido quando nós não oramos mais, quando nós não temos mais amor, quando nós não se pronunciamos mais ao Senhor, não colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, aí nosso coração começa a ficar endurecido. Porque todas as coisas de Deus parecem que são para depois. E o que o Senhor pede é para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, para nós buscarmos primeiro o Senhor. E quando isso nós fazemos, nós agradamos o Senhor em oração. E aí nós começamos a receber. Mas quando aqui nessa palavra que Paulo fala aos Efésios, ele fala assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, o que é predestinação? A Bíblia fala sobre predestinação. É algo que você, na verdade, entende. Predestinação diz algo que você decide antes o que você vai fazer. E o Senhor Jesus, antes da fundação do mundo, como diz a palavra de Deus, predestinou a nossa vida para nós estarmos aqui. Ele predestinou para nós sermos adoradores do Senhor. Porque às vezes nós sentamos, olhamos da palavra de Deus, começamos a olhar e parece que nada se encaixa. Aí você fala assim, por que eu estou indo na igreja? Aí nós começamos a ter um outro caminho aonde nos contenta um pouco mais. Aí nós falamos, mas é muito melhor estar lá do que na igreja, escutando a palavra de Deus. Aí que nós começamos a ser aflitos, começamos a ter um momento de tristeza dentro do nosso espírito, mas o nosso rosto ainda continua sorridente. Mas dentro do nosso espírito ainda existe uma lacuna que parece que não se preenche com nada. Mas quando o Senhor fala que Ele predestinou a nós, nós fomos eleitos antes do mundo ser o que é. Nós fomos buscados, nós fomos cercados, nós fomos movidos para poder ser adoradores do Senhor. Entenda. É a mesma circunstância de você pegar uma pessoa que tem um dom de carpintaria para fazer um púlpito desse. Você sabe que a pessoa sabe fazer, mas ela não quer fazer, ela quer fazer bolo. E o bolo dela nunca dá certo. O bolo que ela faz nunca dá certo. Mas quando ela pega uma madeira, ela faz a madeira ficar melhor que tudo que ele quer fazer. Ele foi predestinado a fazer aquilo, não fazer as outras coisas. Ele simplesmente foi destinado a poder ter uma vida para fazer o melhor com a madeira, não com bolo, não com massa. E no mundo espiritual, como a palavra de Deus nos diz, que nós somos predestinados a poder ser filhos do Senhor. E há muitas pessoas que ficam repudiando esse dom que Deus deu para nós pela graça de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, antes de vir à terra para mostrar o que era possível, Ele nos escolheu para nós podermos ser realmente o que somos hoje. E às vezes em nossas vidas não acontece justamente aquilo que nós estamos pensando, da maneira que nós estamos imaginando, de como nós queríamos que fosse. Não acontece, porque a ligação que nós temos com Jesus Cristo, o nosso irmão, porque Ele é nosso irmão,
Nós não queremos ser semelhantes a Ele, fazer o que Ele fez. Aí nós começamos a ser regados por maldades. Aí no nosso coração começa a ter um pouquinho de maldade. Ah, mas maldade todo mundo tem, né, pastor? No coração das pessoas existe um pouquinho de maldade. Existe aquele momento de fazer alguma maldade, uma maldade santa, pastor. Uma mentirinha santa. Não existe isso. Entenda que no mundo espiritual, a nossa boca, tudo o que você fala, você dá conta daquilo. Se você falar algo para um irmão hoje, você vai dar conta daquilo que você falou. Porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E na palavra de Deus, quando Ele diz que nós somos predestinados a ter o Senhor, é que nós somos irmãos de Jesus Cristo. E quando nós não queremos estar ligados a Jesus Cristo, quando nós não aceitamos as normas, a obediência que precisamos fazer, que Jesus nos coloca para nós sermos abençoados, nós simplesmente não somos abençoados. E aí nós começamos a achar defeito na igreja, na palavra de Deus, na vida dos crentes e principalmente na vida do cristão. Falo novamente, crente, todos, indistintamente são. Todos. Todos creem em alguma coisa. Todos. Mas cristão é aquele que anda perante a palavra de Deus. Aquele que sabe do que está falando, daquele que sabe o que está fazendo, aquele que no coração existe a paz. A paz é o símbolo, é a marca de Cristo na vida da pessoa. Enquanto nós não conseguimos ter essa paz de Cristo em nossas vidas, ainda nós não nos decidimos estar ou não em Cristo. Ah, pastor, mas existem as tribulações. Sim, e é nesse momento que a marca de Cristo, a paz, faz a diferença em nossas vidas. Porque pode cair milhares na sua direita, outros milhares na sua esquerda, pode cair bilhão de pessoas na tua frente e muitas pessoas atrás, e você não vai ser atingido, porque nós temos a paz. Querido cristão, quem começa a andar perante a palavra de Deus, tendo os caminhos do Senhor como a sua única doutrina, de entender o que Cristo quer, negar e poder ir no caminho que Ele tem mostrado, esse cristão sofre, porque todas as coisas vêm contra ele. Ele está numa rua em contramão, há uma multidão que vem contra nós. Então você vai se esbarrando nas pessoas, você vai indo contra, às vezes você fica cansado de ir lutar contra toda aquela multidão, querendo passar para ir para o lugar que você quer ir. Às vezes não é fácil. Não é fácil você ir numa contramão. Não é fácil você andar contra a corrente da uma água, entrar no rio, o rio desce, você querer ir contra o rio e subir o rio. Não é fácil. Cansa. Por mais força física que possa ter, nós nos cansamos. Por isso que nós precisamos, necessitamos e buscamos o Senhor Jesus, por Ele poder nos dar aquilo que nós precisamos, a força espiritual. Às vezes as pessoas falam assim: a pessoa quando começou a conhecer Cristo, começou a ter realmente essa ligação com Cristo, a pessoa parece que ficou mais bonita, ficou mais com a pele. Sim, porque Deus cuida, Deus eterniza, Deus faz com que a pessoa comece a ter formosura de Cristo. Aí as pessoas passam perto de você e falam assim: nossa, você está mais bonito, né? É o pó de arroz que eu estou usando. Chama Jesus Cristo. Aí as pessoas começam a se
se incomodar. Mas você não vai ficar nervoso com o que o chefe está falando, as normas que ele tem colocado. Você não vai ficar nervoso com essa nova ordem que a diretoria de ensino colocou, que agora vai ter prova todo dia. Você não está irritado agora que a média de nota precisa ser 8, antes era 6, agora é 8. Você não está irritado? Não, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. A pessoa não se incomoda com as coisas que vêm contra ela. Não se incomoda contra as armadilhas que o diabo tenta fazer contra a vida das pessoas. A pessoa tem a paz e a segurança de ter Cristo como a sua guia, como ter Cristo na sua vida. E é nesse propósito que Paulo falou que ele nos predestinou, ele nos elegeu antes de nós sabermos que somos cristãos. Entende? Quando nós começamos a nossa vida cristã, todo momento é um desafio novo para nós. Todo dia é um desafio novo. Porque quando nós começamos a entender Cristo, sabemos que precisamos ser transformados. Para nós aceitarmos Cristo em nossa vida, ou Cristo aceitar-nos perante o Rei, nós precisamos mudar as nossas tradições, aqueles pensamentos que nós tínhamos, nós precisamos mudar. Por isso que a palavra diz para nós nos transformarmos, para não nos conformar com as coisas do mundo. E até então, antes de conhecer Cristo, nós conhecíamos tudo o que o mundo poderia oferecer para nós. A imoralidade, as coisas perversas, a incredulidade, as mentiras, o mau caráter das pessoas, a quebra de contrato que as pessoas fazem. Porque no mundo, querido, as pessoas hoje falam assim: você pode deixar que eu vou ligar, ou eu vou fazer esse negócio que você está pedindo para mim fazer. E a pessoa às vezes nem liga, não fala, não dá satisfação. Há um tempo atrás, há pessoas assim mais velhas que nem eu, quando tem 19 anos, essas pessoas, na verdade, lembram do fio de bigode. Que o fio de bigode era, falou, está falado, acabou, vai acontecer daquela maneira. Mas hoje não se tem mais, há uma traição tremenda entre o que foi proposto ao ser feito. Mas no mundo espiritual, aquilo que foi falado é cumprido. Porque se nós fomos eleitos, predestinados a adorar o Senhor, nós vamos ser adoradores de Deus. Não importa o seu querer, não importa o meu querer, nós vamos dobrar os joelhos e vamos falar que Deus é Altíssimo, a todo tempo. Quanto mais nós podemos ir contra essa circunstância, mais nós sofremos. Nós fomos eleitos como filhos legítimos do Senhor, através de quem? De Jesus Cristo. Precisamos adorar, exaltar e obedecer o que Jesus fez e nos ensina a fazer. Porque quanto menos fazemos o que Ele pede para nós fazermos, mais difícil fica a nossa vida. Porque o Senhor diz na palavra de Deus, também lá no livro de Jeremias, que o Senhor esquadrinha os nossos caminhar. Às vezes não dá certo, às vezes não vai de uma maneira, você tenta e não acontece. Você faz de um jeito que não acontece, porque não está no padrão de Deus. Aí quando as coisas de Deus começam a acontecer, elas vão que nem uma luva. As coisas começam a caminhar, as coisas que você nem esperava começam a acontecer, as coisas começam a determinar o que é necessário para nós vivermos. E às vezes nossas vidas ficam tão cheias, tão enfadadas, a gente fica cheio das coisas. Eu não aguento mais. Mas isso é difícil demais. Mas isso não é o que eu queria. Mas não é o nosso querer, é o querer de Cristo.
Quando nós começamos a entender o querer de Cristo em nossas vidas, a nossa vida começa a ser abundante. Você já teve alguma experiência com Cristo de poder realmente ver um milagre acontecer na sua vida, daquilo que você não esperava? Daquilo que você não imaginava, daquilo que não era possível acontecer, acontece. Porque o Senhor quer que você tenha aquilo. O Senhor quer e faz com que você tenha aquilo que Ele quer que você tenha. Mas quanto mais nós queremos ser desobedientes, quanto mais nós queremos ser rebeldes, quanto mais nós queremos fazer do nosso jeito, mais o Senhor vai nos esquadrinhando, mais o Senhor vai tentando nos alinhar. Aí nós começamos a ficar feridos. Porque no mesmo exemplo da multidão na contramão a nós, quando nós começamos a andar com Cristo, Ele coloca os anjos dentro da nossa frente. Então você vai andar na contramão, mas os anjos vão como batedores na sua frente, empurrando todo mundo para você passar. E você não sente nada, você está indo contra o mundo, mas os batedores, que são os anjos do Senhor, vão tirando as pessoas do caminho para você andar. Mas quando você começa a andar, você fala: nossa, como é feliz andar com Cristo. Tudo você começa a ter, e tudo aquilo que você pede começa a acontecer. Aí a sua boca é profecia de Cristo. Aí você fala: aquela pessoa está sofrendo demais. Aí você fecha seus olhinhos, inclina a tua fronte e fala: Pai, tem misericórdia dessa vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor amplie os conhecimentos dela, que o Senhor abençoe a vida dela. Pronto. Você fez a ação de Cristo que precisava. Mas não se iluda. Para estar nessa grandiosidade, nós precisamos andar com Cristo. Precisamos viver Cristo. Porque conhecer é uma coisa, onde muitas pessoas interpretam errado. Conhecer Cristo é uma coisa, viver Cristo é outra. Conhecer Cristo, você vai na livraria, você conhece que tem a Bíblia. Eu conheço que lá está escrito a palavra de Deus. Mas se viver o que está escrito dentro, e viver as promessas, e viver a obediência que Ele pede para nós, aí que é o milagre acontecer em nossa vida. Quando nós começamos a ser transformados naquilo que o Senhor quer, nós somos abundantes em tudo. Tudo que você pedir vai acontecer. E se não está acontecendo, tem algo errado na nossa vida, tem algo errado no nosso caminho, precisamos se endireitar. Aí nós falamos assim: mas é muito difícil obedecer todas as palavras. Eu falo para você, ao contrário. A Bíblia diz assim: se você fizer tudo o que está escrito na palavra de Deus, você é um servo inútil. Mesmo fazendo tudo o que está descrito aqui, você é um servo inútil. Porque você só fez aquilo. E aonde estava a generosidade? Onde estava o amor? Aonde estava? Porque tudo isso é o que gratifica o Senhor. E como o pastor Gilson vem ministrando há um tempo já sobre isso, sobre a generosidade é o que você faz a mais, sem pedir nada sobre aquilo. E todas as vezes que você faz a mais no reino de Deus, você está sendo generoso. E o Senhor fala: opa, tem um ali que é generoso, está fazendo sem pedir nada em troca. Eu vou abençoar ele, eu vou fazer as coisas por essa vida. E é nisso que nós precisamos se aliançar. Porque é a generosidade que nos chama, que chama a atenção de Deus para a nossa vida. E nós precisamos cada dia mais entender o que Deus quer para nós. E saber que Ele tem o melhor para nós. Amém? Entenda. Nós podemos somente ser chamados de filhos e eleitos do Senhor quando nós estamos com Jesus Cristo. Porque Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra
para nós seguirmos o caminho dele. E ele sofreu, e só através do sofrimento de Cristo que nós somos eleitos como filhos. Porque diante de tudo que o Senhor proporcionou, aonde nós estamos e aonde que nós vamos estar, é pelo nome de Jesus que nós vamos ser salvos. Não vai ser por outro, não vai ser por nome de João ou de Maria que nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos só pelo nome de Jesus. E sem entender quem é Jesus, nós não vamos ser predestinados e eleitos. Por isso que nossos caminhos precisam se tornar efetivamente no caminho de Deus. Amém? Amém. Porque lá em Romanos 3, no verso 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Hoje, se você olhar para dentro de si próprio, você pode falar que o crer seu, a sua fé, está mudando a sua vida? O seu entendimento. Porque a condição de amar a Jesus Cristo é uma condição de caminhar. E se você vai caminhando cada vez mais com Cristo, você vai amando cada vez mais Ele. E essa é a verdade da vida de qualquer um. O amor não é assim, eu bati os olhos e amei. Não. O amor, ele é contato, ele é junto, feito com que esse sentimento se aprimore na nossa vida. E quando nós começamos a caminhar com Jesus Cristo, nós vemos como Ele tem sido bom e capacitador da nossa vida. E aí Ele começa a fazer as coisas junto a nós. Porque o amor, querido, entenda, às vezes você bate o olho assim numa mulher, e você fala, essa mulher é linda, maravilhosa. Eu amo essa mulher, mas você não viveu, cara. Aí você vive com ela, aí à noite ela tem chulé, aí à noite faz outras coisas, aí faz isso, faz aquilo, ou ele também faz isso ou faz aquilo. Aí o amor é estar junto e superar esses obstáculos, a superar todas essas adversidades, porque às vezes não é justamente aquilo que você achava que era. E hoje eu estava vendo de novo aquele pastor Cláudio na internet, ele falando de novo sobre o homem e a mulher, sobre o homem que tem na cabeça a caixinha e a mulher que tem os fios desencapados, né? Não sei se vocês já viram, mas eu prestei bastante atenção numa circunstância que ele falou, porque assim, só para relembrar para as pessoas que já viram não lembrar disso, que o homem é cheio de caixinha dentro da cabeça. Então o homem, quando chega perto da mulher, aí ele fala assim, como foi seu dia, meu amor? Ele vai abrir a caixinha do dia. Então ele vai falar do dia. Meu dia foi assim. A mulher pergunta, e os filhos? Você viu que vai aumentar a luz? Você viu que tal coisa está acontecendo na televisão? A mulher vai falando. E ele, peraí, eu tenho que abrir outra caixinha. Enquanto eu não fechar essa, eu não consigo falar dos filhos. Se eu não fechar a dos filhos, eu não consigo falar do dinheiro. Se eu não fechar disso, eu não consigo falar das outras. O homem fala cada coisa no seu momento. E o que ele mais interessante que ele falou, e que é uma verdade para os homens que estão aqui, o homem tem duas caixinhas. Uma muito grande e uma enorme. A grande
é da parte sexual. Só pensa naquilo. E a outra caixinha, que é muito grande, é a caixinha do nada. É enorme a caixinha do nada. A mulher chega e fala para ele: o que você está fazendo? Nada. Você pode fazer isso? Não. Então até ele fala assim: quando o marido chega do serviço, mulheres, deixa o marido quieto pelo menos 40 minutos sentado no sofá. Aí ele fala assim, aí uma mulher pergunta para ele: viu, eu não posso entrar na caixinha do nada dele? Não. Porque se a mulher entrar na caixinha do nada, vai querer mobiliar, vai querer pôr tapete, vai querer colocar as coisas, e não adianta. O homem quer ficar sem fazer nada. E é assim mesmo, tem hora que o homem tem que sentar e ficar. Aí a mulher chega e aí, isso, sim, não. É tudo monossílabo. Então deixa ele quietinho lá no nada. Por enquanto, naqueles momentos, deixa ele quietinho do nada. Porque a mulher é um fio desencapado no cérebro. Dá curto-circuito a todo momento. E é banhado pela emoção. Aí ele deu esse exemplo que eu já dei muita risada. Aí ele deu um exemplo assim. Aí o marido vai tomar um copo de água. Aí de repente, puf, quebra o copo de água. Aí a mulher: viu, você quebrou o copo de água. Eu compro. Viu, mas era um jogo de 6. Você quebrou um. Tá bom, eu compro 6. Viu, mas esses 6 foi a minha mãe que deu. Você viu como que a coisa vai ficando mais difícil? Vai subindo graus, né? E aí vai ficando cada vez mais difícil. Porque a mulher é banhada de emoção. E se não prestar atenção nisso, o homem vai à falência mental, porque não é possível. Às vezes você quer ser racional, não adianta. Vai indo, vai caminhando. E o homem é cada caixinha. Enquanto ele não fechar aquela caixinha, ele não abre outra. Aí a mulher quer falar disso, daquilo, não dá certo. Mas lembre-se que dentro de todas as circunstâncias que Deus pede para nós precisamos ter em primeiro Jesus Cristo, banhando a nossa vida da emoção de Deus. E quando nós somos eleitos, quando nós somos filhos do Senhor, nós somos capacitados a fazer as coisas de Deus. E às vezes nós não queremos, porque nós só somos aceitos mediante a nossa fé que temos em Cristo. Porque sem aceitar Cristo em nosso coração, nós não conseguimos ser eleitos de Deus. Porque lá em Colossenses, diz assim: mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Então o que Jesus quer? Qual é a proposta de Jesus para a nossa vida? Vocês precisam me acompanhar. Vocês precisam andar pelos meus passos. Porque eu quero que vocês cheguem junto a mim para me apresentar vocês como a igreja que eu vou vir buscar. Irreconciliáveis, ou melhor, inculpáveis, que sejamos dignos de tudo nessa terra, para não nos acusar de nada. É isso que Cristo quer, que nós, transformados pela palavra de Deus, nós possamos ser pessoas cada vez melhores, para podermos chegar ao dom divino de chegar ao reino, sem nenhuma culpa, sem ninguém apontar os dedos para nós. Aí eu falo assim: se você anda com Cristo, se você, a cada dia mais, você está buscando, reverenciando, adorando a Cristo,
ainda passa dentro da sua mente o medo da morte? O medo do dia se acabar? Porque é justamente nesse momento que nós precisamos lembrar que Cristo vive em nós. E nós não morreremos. Se ainda nós temos esse sentimento de medo da morte, medo do fim da vida, nós ainda não estamos firmes como precisamos com Jesus. Porque nós sabemos que se nós somos eleitos e nós vamos viver a vida eterna, nesse mundo, nós precisamos viver em compreensão à palavra, obedecendo a palavra. E se nós obedecemos a palavra, nós temos pela fé a certeza da nossa salvação. E se nós temos a certeza da nossa salvação, nós não tememos a morte, o fim da vida, nós não tememos, porque sabemos que vamos viver com Cristo. E todos nós vamos se ver em Cristo Jesus. Juntos vamos estar. Aí que as nossas vidas faz diferença. Aí nós começamos a determinar a nossa vida em adoração a Cristo. E aí nós começamos a ser mais do que vencedores. Enquanto a nossa vida fica limitada a coisinhas desse mundo, a coisas pequenas desse mundo, nós determinamos que temos medo de perder as coisas que nós conquistamos. Eu tenho medo de perder essas coisas. Eu tenho medo de perder meu filho. Eu tenho medo de perder minha filha. A minha esposa, então, nem passa na minha cabeça ficar sem ela. Ainda não temos a inclinação e o esquadrinhamento que Jesus quer. Que nós possamos primeiro buscar a Deus. Porque tudo aquilo que estiver entre o reino e a nossa vida é idolatria. Tudo aquilo que estiver entre Jesus e nós, em primeiro lugar, é idolatria. Não adianta falar, é o santo, não pode adorar santo, não, querido. Às vezes você tem uma idolatria tremenda por um perfume lá na sua casa. Ninguém toca nesse perfume. Ninguém toca nisso. Você tem idolatria. Se mexer com a minha esposa, vai correr o platô. Tem idolatria. Mas também não é para deixar ninguém triscar, né? Por favor, né? Ninguém chega perto. Mas quando se coloca muito entre Cristo e a própria vida, se idolatra. E isso que nós precisamos entender no mundo espiritual. Se a nossa vida não estiver em Cristo, nós tendo ainda medo da morte ou a perda de alguém perto de nós estamos idolatrando. Nós precisamos cuidar com amor, com carinho, com ternura. Precisamos cuidar. E aí o Senhor está conosco, porque Ele pede para nós amarmos. E precisamos amar mesmo. Mas sabendo que está nas mãos de Deus, é melhor ainda. Então, quando isso nós começamos a entender, nós começamos a ver que tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz é importante para nós. Tem que ser importante para nós o que Cristo passou, porque Ele se deu para nós, para podermos viver cada vez mais em abundância de vida pelo nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Em Romanos, deixa bem claro sobre a predestinação. Só para terminar, para a gente ir para a Santa Ceia. Em Romanos 8, no verso 30, ele diz assim: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então aqueles que Ele chamou, que são os predestinados, Ele vai justificar
a vida da pessoa. E aquele que está sendo justificado vai ser glorificado pelas mãos de Cristo. Então tudo é essa cadeia de informação que temos pelo reino de Deus, é afirmativa que somos eleitos pelo sangue de Cristo. E se nós cremos que Cristo é o nosso Salvador, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor será conosco. E tudo que nós fizermos vai ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim uns têm fome e outros embriagam-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. No 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do nosso Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O ministério do doutor vai entoar um cântico. Eu queria que você pudesse se examinar, pudesse olhar a sua vida diante de Cristo, para que você não seja considerado indigno de comer do pão e do vinho, para que você possa se redimir aos pés de Cristo, fazer uma inclinação crítica da vida, daquilo que você fez desde a última ceia até esta, das coisas que você pensou, daquilo que você determinou. Mas entenda, em momento nenhum na sua mente, em momento nenhum, deixe de tomar a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é que vai nos limpar, é que vai nos purificar. E se você tiver o coração arrependido, você está livre de todos os males. E o Senhor faz de novo tudo o que é necessário para nós. O que está escrito lá no Salmo 117. Ele cuida da nossa necessidade, Ele nos livra dos males, Ele nos dá a bênção, porque nós obedecemos o Senhor. Por isso, conclua a sua vida a poder se examinar e a poder se arrepender, a poder se inclinar e se esquadrinhar no que o Senhor quer. Não importa o nosso querer, nós temos muitos direitos. Você
sua casa, você tem o direito de não fazer isso, de não fazer aquilo. Você tem esse direito, mas por crer, por fé em Cristo, nós obedecemos. E o nosso obedecer é o que vai fazer de nós cada vez mais próximos de Cristo Jesus, para sermos filhos eleitos desde o nascimento. Feche seus olhos. Comece a buscar o Senhor no seu pensamento. Sim, é o nosso objetivo, meu Pai, de podermos buscar o Senhor de momento a momento, de sermos agraciados pelo seu amor em obediência, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, e que nós, ao celebrarmos esse pedaço de pão, podemos ser muito mais do que nós precisamos, mas muito melhor do que nós vamos ser no dia de amanhã, em nome de Jesus. Pode comer o pão. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pai, em nome de Jesus, nós vamos tomar esse cálice de suco de uva, em lembrança ao sangue derramado do Senhor naquela cruz. E esse sangue, Pai, que derramou-se na cruz, e que nós simbolizamos através desse suco de uva, meu Pai, ao tocar o nosso corpo, ao poder nós termos o paladar dele, nós podemos realmente ser livres de todos os pecados, podendo nos purificar, nos justificando e nos glorificando, porque o Senhor estará junto a nós, trazendo a harmonia espiritual, e o poder do Espírito em nossas vidas será tamanho, porque o Senhor será conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando você pegar o copo, levante, sobe e levante. Fique de pé. O Senhor nos deu uma última palavra. E o Senhor diz em 2 Timóteo, na carta de 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 19, para fechar a predestinação de que somos eleitos. Ele diz na carta de Timóteo: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Então, se você tem fé no nome de Cristo, você será limpo, você será santo, você será uma pessoa diferente das outras. Aonde o
estar perto. Esperamos que o Senhor nos ame como sempre nos amou. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Faz com que a nossa vida seja a Sua voz. Negamos a nós mesmos, meu Pai, para que o Senhor viva em nós e que o Espírito Santo de Deus possa abundantemente